Olá Bruno, eu quero compartilhar o meu causo. O meu nome é André. Essa história aconteceu comigo lá em 1987 na cidade de Baião, no Pará. Naquela época eu morava em um bairro humilde, onde as casas eram simples, algumas nem tinham muros, só cercas de madeira. Trabalhava em um depósito de arroz, descarregando caminhões o dia inteiro. Era um serviço pesado, mas dava para pagar as contas. Um dos caras que trabalhava comigo era o Gil. Ele era meio calado, mas trabalhava bem. Só que depois de um tempo ele pediu demissão e sumiu. A gente sabia que ele morava no mesmo bairro. Ele tinha um quintal onde criavam os porcos, mas quase nunca o via por lá. Até que uma noite, depois de uma bebedeira no boteco, eu e o meu amigo resolvemos passar na frente da casa do Gil, e foi aí que tudo começou. Aquele dia tinha sido cansativo. Tínhamos descarregado uns 3 caminhões de arroz, e meu corpo estava doendo todo. Meu amigo Bernardo veio me chamar para tomar uma cerveja no boteco da Dona Nona, e eu não pensei 2 vezes. A gente se sentou lá, bebendo e rindo e contando histórias, até que o tempo foi passando e a gente já estava meio bêbado. Na volta para casa, Bernardo teve uma ideia maluca. Ei André, que tal se a gente passar na casa do Gil, lá em frente à casa dele? Aquele cara some do mapa, ninguém vê ele mais. Vamos ver se ele mora por lá, naquela casa, ele disse, com muita empolgação. Eu ri, mas a curiosidade falou mais alto. Bora, Bernardo, vamos dar uma olhada, mas sem encher o saco do cara. Chegando na casa do Gil, a gente viu uma luz acesa nos fundos da casa dele. Paramos um pouco e foi aí que vimos ele saindo pela porta. O Gil estava sem camisa, só de calça jeans velha e parecia estar meio desorientado. A gente achou estranho e resolveu ficar de olho. A casa tinha uma cerca de madeira, então a gente entrou por um lado, deu a volta e ficou escondido em um canto. O Gil foi andando até o chiqueiro onde os porcos estavam. A gente pensou que ele ia lá dar comida para os animais, mas o que aconteceu depois foi nojento e assustador. O Gil começou a se rolar na lama, no meio dos porcos, como se fosse um deles, e depois ele começou a comer a fezes dos bichos. Eu fiz um esforço enorme para não pôr o meu jantar todo para fora quando eu vi aquilo. O Bernardo ficou com a cara branca, sem acreditar no que estava vendo. Rapaz, o cara enlouqueceu de vez, ele sussurrou com a voz trêmula. Mas isso não foi nem o pior. Enquanto a gente observava, o Gil começou a mudar. Ele cresceu de tamanho. Os seus pelos escuros começaram a cobrir o corpo dele, e a cabeça dele parecia a de um porco, mas com dentes tão grandes que ele não conseguia fechar a boca direito. As patas traseiras eram de um cachorro, e ele andava apoiado nos cotovelos como um animal. Aquele não era mais o Gil, era um bicho muito feio. Era uma coisa nojenta e assustadora. Rapaz, vamos sair daqui, Bernardo exclamou, já nos preparando para correr. Eu não precisei nem que ele repetisse. A gente saiu correndo daquele lugar sem olhar para trás. Cheguei em casa ofegante, com o coração batendo forte. No dia seguinte, a gente contou o que tinha visto para todo mundo no bairro, mas ninguém acreditou. Teve uns que disseram que ele era doido, mas não acreditavam que ele virava bicho. Até o dono do depósito de arroz deu uma risada quando a gente contou essa história. O Gil, aquele cara lá, não tem como, vocês devem ter confundido ele com algum outro bicho. Mas eu e o Bernardo sabíamos o que tínhamos visto. O Gil virava lobisomem. Disso eu tenho certeza. O problema é que, além da gente, ninguém nunca tinha visto o Gil daquela forma. Nenhum animal do bairro desapareceu e ninguém foi atacado. Ficou só naquela noite maluca, que até hoje me dá arrepio só de lembrar. Depois daquilo, eu nunca mais passei em frente à casa do Gil. Ele continuou morando lá, quieto como sempre, e a vida seguiu normal. Além do mais, ele não mexia com ninguém. Depois de um tempo, eu soube que sua mãe, que morava com ele naquela casa, havia falecido. Eu soube que ele vendeu a casa e depois disso nunca mais ouvi falar dele. Mas eu ainda me pergunto se hoje em dia ele ainda é vivo ou falecido, e se sim,
se ele ainda vira lobisomem. Olá, o meu nome é Carol, e essa história aconteceu comigo em 1992, no interior da Bahia, em um bairro simples, meio que rural, já perto da BR. Na época eu tinha 28 anos, morava sozinha em uma casa pequena mas aconchegante e trabalhava na prefeitura da cidade. Eu me lembro que naquela época estava rolando os boatos entre moradores. O povo daqui adora um caos e na época da quaresma, todos os boatos de assombração pipocavam por todo canto. Mas naquele ano, algo diferente começou a circular. Falavam de um ser que aparecia depois da meia-noite, montado em um cavalo preto, com uma roupa preta e uma cara de caveira. Diziam que ele assombrava quem se arriscava a sair de casa tarde da noite. Aquilo me deixou com curiosidade e medo ao mesmo tempo, mas eu queria ver aquilo com os meus próprios olhos. A quaresma naquele ano estava especialmente sombria. O povo falava tanto daquele ser que até os mais céticos começaram a ficar com medo. Carol, você não está ouvindo gritos à noite? A minha vizinha, Dona Maitê, perguntou um dia para mim. É a caveira montada, moça. Ela está rondando a região, Dona Maitê disse. Eu disse que não ouvi nada. Dona Maitê, por enquanto não vi, mas rezo pedindo proteção, ainda mais que é quaresma. Espero que isso não passe na minha rua. No fundo, aquilo me deixou curiosa. Eu sempre fui assim, e resolvi que iria descobrir a verdade sobre isso, se poderia ser alguém fantasiado. Naquela noite decidi ficar acordada. Preparei um café forte, eu sentei na sala com a TV ligada e esperei. O programa era aquele filme antigo que passava na madrugada, mas eu mal prestava atenção. O sono forte vinha, e eu lutava para manter os olhos abertos. Eu decidi ficar mais um pouco, enquanto tomava um gole de café. Foi quando ouvi um grito, longe, mas nítido, e logo depois sons de cascos de cavalo batendo no chão. Meu coração disparou. Olhei para o relógio e era 1h da manhã. O barulho foi ficando mais perto, até que parecia estar passando na minha rua. Eu levantei devagar, com as pernas tremendo, e fui até a janela. Eu olhei pelas frestas. Eu vi que a rua estava meio escura. E foi aí que eu pude ver uma coisa se destacando na escuridão. Passando devagar, como se estivesse patrulhando a rua, vinha um cavalo preto, enorme, com uma crina longa e escura. Montado nele estava uma criatura. Era um esqueleto, com uma roupa preta que parecia feita de trapos. A caveira brilhava, e aquilo tinha os olhos vazios. Aquela coisa deu um grito assustador, um som sobrenatural, e eu quase caí para trás. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Aquilo era real, não era uma pessoa fantasiada e tampouco era um boneco. Aquela coisa estava ali passando na minha rua. Sem dúvidas, era algo de outro mundo. O cavalo continuou andando, e a caveira montada estava olhando de um lado para o outro e gritando. Bem, eu me joguei no chão e fiquei rezando. Eu fiquei lá encolhida até o som dos cascos desaparecer. Quando finalmente eu me levantei, eu olhei de novo pela janela, mas aquilo não estava mais lá. A caveira montada era real. Ela tinha passado na minha rua. Eu fui para a cama e me cobri com os lençóis e comecei a rezar. Rezei até dormir, mas o sono foi agitado, cheio de pesadelos com aquela coisa. No dia seguinte, todo mundo no bairro falava que tinha acontecido. Você viu, Carol? A caveira montada passou por aqui, disse Dona Maitê, com os olhos cheios de terror. Eu só balancei a cabeça, sem coragem de contar o que tinha visto. Aquela noite, todo mundo testemunhou aquilo. Eu nunca acreditava em assombrações, mas agora eu passei a respeitar as histórias do povo. A quaresma, principalmente, nunca mais foi a mesma. E eu nunca mais fiquei acordada até tarde para ver se boatos eram verdadeiros. Aquela foi a última vez que eu vi aquela coisa. Por sorte, aquilo nunca mais foi visto quando a quaresma acabou.
Olá a todos do canal, eu me chamo Mambira e essa história aconteceu lá nos anos 90, no sítio do interior de Alagoas. Eu morava ali com a minha família, em um lugar tranquilo, cercado de mato e uma estradinha de terra que levava até o centro da cidade. A vida era simples, mas boa. A gente plantava, criava galinha e de vez em quando recebia visitas de parentes que vinham da cidade para passar uns dias. Naquela época, o sítio estava cheio, porque uns primos meus tinham vindo de Maceió para curtir uns dias de folia no interior. A gente estava animado, fazendo churrasco, contando causos e lembrando dos velhos tempos. Mas teve uma noite que ficou marcada na memória de todos. Era uma sexta-feira e a gente decidiu fazer uma fogueira no quintal. A noite estava fresca e o céu cheio de estrelas. A gente se reuniu em volta do fogo, comendo uma sopa de galinha que a minha esposa tinha feito e contando histórias e causos. Foi quando um dos meus primos, o Nando, teve a ideia. Ei, Mambira, vamos comprar umas cervejas. Eu não era muito de beber, mas achei a ideia boa. Dois deles, o Nando e o Hélio, se ofereceram para ir até o comércio que ficava a uns 600 metros do sítio. Eles saíram rindo com uma lanterna na mão e a gente ficou ali esperando eles voltarem. Só que o tempo foi passando e nada deles aparecerem. Uma hora se passou e a gente começou a ficar preocupado. Mambira, acho que a gente deve ir atrás deles, disse meu primo mais velho, o Gregório. Ele estava com aquela cara de preocupação e eu também já estava começando a ficar preocupado. 20 minutos era mais que suficiente para ir e voltar do comércio. O que será que tinha acontecido? Vamos lá, pegue a lanterna, eu disse para o Gregório, e já me levantando. A gente saiu do sítio e começou a caminhar pela estradinha de terra. A noite estava escura, só a luz da lua iluminando o caminho. O mato dos dois lados fazia aquele barulho de folhas secas e de vez em quando a gente ouvia um som de algum bicho se movendo no mato. Mas nada que assustasse. Eu conhecia aquela estrada como a palma da minha mão. Foi quando a gente ouviu um barulho vindo de cima de uma árvore. Parecia alguém sussurrando. Eu e o Gregório paramos, olhamos um para o outro e então escutamos uma voz. Mambira, é você? Era o Nando. A gente olhou para cima e viu ele e o Hélio lá em cima da árvore, agarrados em um galho grosso. Eles estavam pálidos, com a cara cheia de medo. Que raios vocês estão fazendo aí em cima? Perguntei, meio rindo e meio preocupado. Mambira, por favor, vamos embora daqui agora, o Nando falou com uma voz trêmula. Eu não entendi nada, mas vi que eles estavam assustados de verdade. A gente ajudou eles a descer da árvore, e eles não paravam de olhar para todos os lados, como se estivessem fugindo de alguma coisa. Eu até pensei que havia uma onça por ali perto. O que aconteceu? Eu perguntei enquanto a gente voltava para o sítio. Vamos para o sítio. Mambira, você não vai acreditar. O Hélio começou a falar, mas o Nando cortou. Não fala nada agora, só vamos embora. Bem, fomos para o sítio e chegando lá, eles contaram. Estávamos indo para o comércio tranquilos, conversando, quando vimos ao longe, lá na frente na curva da estrada, uma luz. O Nando começou. Achamos que era uma moto, mas aí a gente percebeu que aquilo não fazia barulho. Não era uma moto, não era um carro, um trator, um caminhão, não era nada normal. Era uma bola de fogo, o Carlinhos completou, com os olhos arregalados. Ela flutuava no ar, fazendo um chiado estranho, tipo o som de uma TV fora do ar. A gente ficou paralisado e, quando aquilo começou a se aproximar, nós subimos em uma árvore com medo. Ela passou bem devagar, Mambira. O Nando continuou. Dava para ver que era uma coisa sobrenatural. A bola de fogo flutuou por cima da estrada, passou por nós e seguiu até sumir na curva. Parecia que aquilo tinha inteligência. A gente ficou com tanto medo que não quis descer da árvore. Todo mundo ficou em silêncio depois que eles terminaram de contar. Eu nunca tinha visto nada sobrenatural no sítio, mas também não duvidava. Afinal, os moradores dos sítios vizinhos
Já tinham me contado histórias de coisas estranhas, como luzes misteriosas e até um saci que aparecia perto do riacho. Aquela noite mudou a gente. Meus primos nunca mais quiseram sair do sítio depois do escurecer, e eu também fiquei mais cauteloso. A gente continuou aproveitando os dias que eles ficaram lá, mas sempre com o pé atrás. E até hoje, quando a noite cai no sítio, eu lembro daquela bola de fogo e do medo nos olhos do Nando e do Hélio. Eu já cheguei a passar de moto naquela estradinha à noite, mas nunca vi nada. Espero que meu relato possa ser do seu agrado. Tenham uma boa noite. Olá, quero compartilhar uma história que meu avô me contou. Minha família sempre foi conhecida por seus relatos cheios de mistérios, mas esse em particular deixou uma marca em todos os que viveram. Meu avô costumava contar muitas histórias de sua juventude, mas nenhuma foi tão assustadora quanto a do seu irmão mais novo, Tomás. Eles cresceram em uma fazenda isolada, em um lugar onde as noites eram tão escuras que parecia que o céu engolia tudo. E a vida era simples, mas difícil. A comida nunca sobrava e, em mais de uma ocasião, a família teve que se virar com o pouco que conseguia para encontrar. Tomás, sendo mais jovem e também o mais ousado, tinha um jeito despreocupado. Ele sempre estava atrás de algo novo para experimentar, algo que o fizesse sentir diferente numa vida que considerava monótona demais. Não se importava em comer coisas que os outros rejeitavam. Enquanto a família se contentava com feijão, ovos e caldos simples, ele testava tudo o que dava para transformar em um prato. Ratos, cobras, iguanas, qualquer coisa que pudesse virar um ensopado ou um churrasco era válido para ele. Seu jeito irreverente com comida e seu amor por festas o tornaram uma figura conhecida no vilarejo, mas também fizeram dele assunto constante entre os vizinhos. Já se sabe como é que é, né? Cidade pequena e inferno grande. Tudo mudou em uma noite quando Tomás, voltando de uma festa, encontrou algo no meio do caminho. Era um porco, mas não um porco comum. O animal estava largado no meio da trilha, sem vida, e o mais estranho era que ele parecia intacto, como se tivesse simplesmente caído morto de repente. Sua pele era preta como o carvão, e seus olhos pareciam te seguir mesmo depois da morte. Ao redor dele, a terra estava marcada com símbolos estranhos desenhados com cinzas ou algum tipo de pó. Havia velas derretidas nos cantos do caminho, e o ar estava impregnado por um cheiro esquisito, uma mistura de ervas queimadas e incenso, algo que não dava para explicar. Tomás nunca foi um cara supersticioso. Quando viu o porco, seu primeiro pensamento foi que era só um animal abandonado que morreu de alguma forma. No fundo, ele sabia que aquilo não parecia certo, mas a fome falou mais alto do que qualquer dúvida. Seria um desperdício deixar aqui, ele disse enquanto carregava o bicho com esforço até a sua casa. Os vizinhos que o viram passando gritaram de longe, avisando para ele não levar o porco. Esse porco não é para comer, Tomás. Isso aí é bruxaria, deixa isso daí, rapaz. Mas ele só riu. Eu não acredito nessas coisas, respondeu com um sorriso debochado. Para ele, era só um porco sem vida e ele não ia desperdiçar o que considerava um presente da sorte. Naquela mesma noite, Tomás cozinhou o porco, temperou como sempre fazia com ervas do quintal, muito tempero, cheiro verde, alho, cebola, tomate e chamou alguns amigos próximos, gente que como ele não tinha medo de nada. Enquanto comiam e se lambuzavam, eles tiravam sarro das superstições dos vizinhos, rindo do medo que essas histórias de bruxas e rituais provocavam. Mas meu avô, que também estava presente, não comeu nenhum pedaço. Algo dentro dele dizia que aquele bicho não devia ser comido. E mesmo não sendo supersticioso, ele decidiu não arriscar. Nos dias seguintes, Tomás começou a agir estranho. No início, eram só coisas pequenas. Ele andava mais cansado do que o normal e começou a dizer que estava tendo pesadelos recorrentes.
Nos sonhos, ele sempre via o mesmo porco, olhando fixamente para ele com aqueles olhos mortos. O mais perturbador era que o animal não fazia nada, simplesmente estava lá imóvel. Mas sua presença era o suficiente para encher Tomás de um medo inexplicável. Depois as coisas só pioraram. Tomás começou a ouvir barulhos dentro de casa, passos no telhado, sussurros nos cantos, até mesmo o som de um porco grunhindo perto da janela no meio da noite. Ele tentou ignorar, achando que era coisa da cabeça dele, mas as noites foram ficando cada vez mais longas e assustadoras. Seus amigos, aqueles que também comeram do porco, começaram a adoecer. Alguns tiveram febre altas, outros simplesmente pararam de sair de casa, mas todos compartilhavam a mesma sensação. Algo os espreitava. Tomás, no entanto, era o pior de todos. Sua saúde começou a se deteriorar rapidamente. Ele perdeu peso, sua pele ficou pálida e seus olhos estavam sempre fundos, cercado por olheiras profundas. Meu avô e a família o levaram ao médico, mas nenhum remédio fazia efeito. É como se o corpo dele estivesse rejeitando a vida, disse um dos médicos, sem conseguir explicar o que estava acontecendo. Até que, em uma noite, enquanto todos dormiam, Tomás acordou gritando. Meu avô correu para o quarto dele e o encontrou sentado na cama, com os olhos cheios de lágrimas e o rosto desfigurado pelo terror. Eu vi o porco, ele disse. Ele estava aqui no meu quarto, e ele não estava sozinho, disse Tomás. Segundo Tomás, ao lado do animal havia uma mulher, mas não era uma mulher normal. Ela era alta, magra, com o rosto grotesco. Ela me olhou e disse que eu nunca deveria ter comido aquele porco. Ele disse tremendo da cabeça aos pés. Depois daquela noite, Tomás começou a definhar ainda mais. Passava os dias na cama, murmurando coisas sem sentido e olhando para o teto como se houvesse algo lá que só ele conseguia ver. Às vezes dizia ouvir risadas. Outras vezes jurava que o porco estava parado na porta, observando-o, mas ninguém via mais nada, somente ele. A última vez que falou, meu avô estava ao seu lado. Tomás, com a voz fraca e os olhos virados, disse as últimas palavras antes de partir. Eu nunca devia ter comido. E então ele se foi. Sua morte deixou um vazio profundo na família, mas também um medo que tomou conta de toda a comunidade. Os boatos começaram a circular. Alguns diziam que o porco tinha sido usado em um ritual de magia negra, e, ao comê-lo, Tomás convidou algo obscuro para a sua vida. Outros acreditavam que era uma maldição, um castigo por ter ignorado os avisos. O fato é que ninguém nunca mais falou sobre o porco depois disso e os moradores começaram a evitar o caminho onde ele foi encontrado. Mesmo agora, depois de tantos anos, ainda dizem que em noites de lua nova dá para ouvir o grunhido de um porco vindo exatamente do mesmo lugar onde Tomás o encontrou. Obrigado por ouvir essa história. Espero que tenha feito vocês pensarem. Lembrem-se, se algo parecer fora do lugar, às vezes é melhor nem tocar. Olá, eu me chamo Matias. Descobri o seu canal recentemente e gostaria de contar algo que aconteceu comigo no lugar onde eu morava antes. Isso aconteceu quando eu tinha 9 anos. Vivíamos em um pequeno vilarejo em Quaraí, no Rio Grande do Sul. Era um lugar simples, cercado por campo, com casinhas e pessoas muito gentis. Eu morava com a minha mãe, meu pai e meu irmão mais novo, o Dylan, que era 3 anos mais novo que eu. O vilarejo era tranquilo, mas o que mais me marcou foi a nossa cabra preta. Meu pai a criou desde pequena. Ela era um animal estranho, não por ter algo diferente fisicamente, mas pelo jeito como olhava. Sempre ficava com aquele olhar fixo, como se estivesse te estudando mais do que o necessário. Um dia, a minha mãe pediu que saíssemos para procurá-la porque ela tinha fugido do cercado.
Isso era estranho porque, apesar de não ser a primeira vez que escapava, ela sempre voltava sozinha antes do anoitecer. A minha mãe estava preocupada, então meu irmão mais novo e eu pegamos uma lanterna velha que meu pai nos deu e saímos para procurá-la. Seguimos pela trilha que levava à quebrada, um lugar onde a cabra costumava pastar. Já era noite, estava escuro. Enquanto caminhávamos, ouvimos um som estranho vindo da quebrada. Nos aproximamos com cuidado e lá estava ela, parada, sobre uma pedra grande, olhando fixamente para nós. A princípio não me pareceu nada demais, mas quando cheguei mais perto, percebi que havia algo errado. A cabra estava imóvel, como se não fosse ela mesma. Seus olhos, que sempre foram escuros, agora pareciam mais profundos. O pior, ela não parava de nos encarar. Seu olhar era penetrante, quase desafiador. De repente ela fez um som estranho. Não foi um balido normal, foi um grito, algo entre humano e animal, um som impossível para uma cabra. Eu senti um medo gelado percorrer meu corpo. Meu irmão me puxou pelo braço e disse que precisávamos ir embora. Fomos recuando lentamente e saímos de lá, mas aquela sensação de inquietação não me abandonou. Naquela noite, do meu quarto, ouvi algo que parecia um choro. Não era um balido, era mais baixo, como se um sussurro carregado de dor estivesse soando. Levantei para olhar pela janela, mas não vi nada. Meu irmão dormia profundamente e não quis acordá-lo. Tentei ignorar, mas aquele som me acompanhou até eu finalmente pegar no sono. No dia seguinte contei para os meus pais, mas eles não acreditaram em mim. Ainda levei uma bronca por não ter trazido a cabra de volta. Com o passar dos dias, percebi algo ainda mais estranho. Sempre que eu saía de casa, eu via a cabra ao longe nas montanhas. Ela nunca se aproximava, mas seu olhar fixo nunca mudava. Era como se estivesse me observando. Então, em uma manhã, descobrimos que todos os animais haviam desaparecido. As galinhas, os cães, todos. Achei que um predador poderia ter atacado, mas não havia rastros, nem penas, nem sangue, nem pegadas. Naquela noite meu pai estava inquieto. Durante o jantar, ele me olhou sério e disse apenas uma coisa: não vá atrás daquela cabra, nunca mais. O tom dele era firme, como se soubesse de algo que a gente não entendia. Mais tarde, ouvi meu pai conversando com a minha mãe em voz baixa. Eu não entendi muito bem, mas consegui captar que ele tinha visto a cabra enquanto procurava pelos seus animais desaparecidos. Ele disse que já não parecia mais a mesma. Algumas semanas depois, meus pais decidiram que nos mudaríamos para outra cidade. Não me deram muitas explicações, só disseram que seria melhor para todos. Eu nunca perguntei mais nada. Antes de irmos, meu pai mencionou que tinham encontrado a cabra sentada na beira do barranco, mas ela estava sentada como uma pessoa, e ele conseguiu ouvir a cabra murmurando. Não pôde entender o que dizia, mas aquele som não era um de animal. Disse que aquela cabra estava possuída. Desde então meu pai nunca mais foi o mesmo, e aquela sensação de medo nunca me abandonou. Até hoje ainda lembro daquela noite e da forma como aquela coisa nos olhava. Boa noite. Olá, Bruno. A história que vou contar hoje me foi confiada pelo meu pai. E apesar de terem se passado muitos anos, sua voz ainda falha quando a relembra. Naquela época, meu pai e a minha mãe eram namorados. Ele morava em um município e ela em outro, isso no estado do Ceará. Então, todas as noites, depois do trabalho, ele pegava o carro e dirigia por uma estrada solitária para visitá-la. O trajeto levava cerca de 1 hora. Embora de dia a paisagem parecesse tranquila, típica do sertão nordestino, à noite, tudo virava um corredor escuro e silencioso. Em uma certa noite, como de costume, meu pai saiu apressado, ansioso para chegar e ver a minha mãe e namorar com ela. Já era mais ou menos umas 2 horas da madrugada e a estrada estava normal. A estrada estava mais deserta do que o normal. Não havia outros carros.
nem sequer luzes à distância, apenas os cantos dos grilos e o som do motor. No meio do caminho, ele percebeu que algo estava errado. Mesmo dirigindo a 110 km por hora, a paisagem não mudava. A mesma curva distante, a mesma fileira de árvores e principalmente uma árvore maior retorcida que se destacava na estrada. Mas por mais que ele avançasse, aquela árvore continuava à mesma distância, como se estivesse preso num trecho infinito, em uma espécie de loop. O desespero tomou conta dele. Checou o velocímetro, pisou um pouco mais no acelerador, mas a sensação de estar preso naquele pedaço de estrada não desaparecia. De repente, algo se moveu na escuridão ao lado da janela do passageiro. No começo, ele achou que fosse uma sombra, talvez um animal atravessando a estrada, mas o que viu a seguir fez ele ficar com muito medo. Um cavalo preto corria ao lado do carro, mantendo exatamente a mesma velocidade. Meu pai se assustou, se perguntando como um cavalo podia igualar a potência de um motor. Com um nó na garganta, virou a cabeça para observar melhor. Lembrando que meu pai naquela época tinha um Santana, e esses carros têm um motor muito bom. Foi nesse instante que viu os detalhes que jamais vai conseguir esquecer. A pele do cavalo parecia rasgada na região do rosto, a ponto de revelar a parte do crânio. Suas órbitas oculares eram escuras, como se tivessem 2 buracos no lugar dos olhos. Aquele olhar aterrorizante não se desviava dele nem por um segundo. Meu pai sentiu um arrepio percorrer toda a coluna. O animal movia as patas num ritmo inumano, sem emitir som algum. Nada de relinchos, nada de galope, apenas o brilho estranho daqueles olhos vazios e o ranger dos ossos parecendo pelo rosto esquelético. Tomado pelo pânico, meu pai tentou frear, mas o pedal não respondeu. Por um momento meu pai pensou que estava sonhando ou que algo tinha falhado no carro. Ele tentou girar o volante, mas ele também não respondia direito, como se estivesse preso em alguma força desconhecida. O tempo parecia eterno e os batimentos do seu coração ecoavam mais altos do que o próprio motor. A árvore gigante continuava ali, imóvel, e o cavalo ainda a acompanhava. Meu pai começou a pensar que aquela era a própria morte vindo buscá-lo. Mas de repente, tão rápido quanto apareceu, o cavalo simplesmente desapareceu na escuridão. Ele não se afastou, não diminuiu a velocidade, apenas deixou de estar ali. No exato segundo em que isso aconteceu, meu pai sentiu um solavanco e o carro recuperou a velocidade normal. A árvore retorcida, que parecia presa no mesmo lugar por minutos intermináveis, finalmente ficou para trás em questão de segundos. A estrada voltou à sua monotonia habitual, escura, silenciosa e dessa vez aterrorizantemente real. Quando chegou à casa da minha mãe, ele estava pálido e suando frio. Ela percebeu seu estado e perguntou o que tinha acontecido. Mas no começo ele não quis responder. Precisou de vários minutos para se recompor antes de contar tudo. Naquela noite ele quase não dormiu. Com o passar dos anos tentou encontrar uma explicação racional. Talvez uma ilusão de ótica, um sonho, um cansaço ou até mesmo o 7 além. Mas nada consegue convencê-lo de que aquilo não foi real. Essa é a história do meu pai, um acontecimento que o marcou para sempre. Boa noite.